Você já se deparou com relatos como "é tudo minha culpa, estraguei tudo" ou "não faço nada direito"? Esses pensamentos podem passar despercebido à primeira vista, mas revelam algo mais profundo, uma forma rígida e extrema de pensar. E é justamente aí que entra uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, o contínuo cognitivo. Mas antes de explorarmos o conceito e a aplicabilidade dessa técnica, seja bem-vinda à comunidade clínica com propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental, supervisora e empreendedora. E você também me encontra no Instagram, @psi.arianeluz. A TCC reconhece que pensamentos podem ser verdadeiros ou parcialmente verdadeiros, além de serem distorcidos. Mas alguns pensamentos em específico têm em si uma forma extrema, uma visão generalista, e o paciente pode acreditar 100% no pensamento. Quando o paciente acredita totalmente em um pensamento sem considerar gradações ou contextos, ele se distancia da capacidade de avaliar a realidade com flexibilidade. E sabemos que o cérebro humano foi projetado para economizar energia. Diante de situações de ameaça, insegurança ou incerteza, o cérebro busca atalhos mentais. Ativa a amígdala, que é responsável pela resposta emocional rápida, e reduz a ação do córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio mais complexo e pela flexibilidade cognitiva. Resultado, o cérebro entra no modo tudo ou nada. Ou é bom, ou é ruim, ou consegui, ou fracassei. Mas quanto mais o paciente pensa dessa forma, mais ele reforça essa rede neural e mais difícil se torna enxergar nuances. Por isso, a flexibilização cognitiva é uma das chaves do tratamento. A técnica do contínuo serve exatamente para isso: ensinar o cérebro a perceber gradações e não permanecer nos extremos. Essa técnica é indicada para situações de comparações injustas, por exemplo, fulano é muito melhor que eu, culpa ou autocrítica excessiva, é tudo minha culpa, frustração com desempenho, não fiz perfeito, então fracassei, e crenças rígidas, sou um fracasso, tem que ser o melhor. Antes de aplicar a técnica do contínuo, é essencial que o paciente já tenha sido psicoeducado sobre distorções cognitivas, especialmente sobre o pensamento dicotômico, ou tudo ou nada, ou 8 ou 80. E na prática, como funciona? Tudo começa envolvendo o paciente na análise, tendo como ponto de partida a validação da experiência. Você pode dizer: faz sentido que, olhando por esse ângulo, pareça tudo ou nada. Quando algo é importante para a gente, o cérebro busca certezas. Depois, direcione o raciocínio para o impacto funcional. E quando você pensa assim, o que muda nas suas emoções ou comportamentos? Isso te aproxima ou te afasta do que gostaria de conseguir nessa situação? Esse passo ajuda o paciente a olhar para o pensamento, não de dentro dele. Para introduzir a ideia de gradação que há no contínuo, use um exemplo neutro e então faça a transposição. Pensa na temperatura. Não existe frio ou quente. Existe morno, fresco, gelado. A vida também é assim. Será que aqui também pode haver algo entre o 8 e o 80? Agora, paciente e terapeuta criam o contínuo juntos. Na prática, crie uma linha visual de 0 a 100. Pode ser no papel ou digitalmente. E marque traços a cada 10 pontos. Busque manter o tom exploratório, não de correção. Então, peça para o paciente marcar onde ele enxerga a situação. Por exemplo, fulano, você disse que essa situação foi um fracasso. O quanto você acredita que foi um fracasso? Em uma escala de 0 a 100, onde 100 representa um fracasso total e 0 o sucesso absoluto, onde você se colocaria? Digamos que ele diga 90%. Então explore. O que mostra que não é 100%? O oposto também é válido. O que mostra que não é 0%? Essas perguntas ativam o raciocínio pré-frontal e ampliam a perspectiva cognitiva desde aí. Em seguida, os pontos intermediários também devem ser explorados. E se fosse 80% ou 60%, o que mudaria? Como agiria alguém que estivesse em 50% e em 30%? Nesse sentido, pode ser explorado comportamentos, características diante da situação. Tudo depende do contexto que está sendo trabalhado. Como, por exemplo, o paciente perceber que de 10 atividades ele fez 5 e isso importa. Ou que, na verdade, ele sabia que não tinha seguido o roteiro da apresentação, mas que o público não percebeu e isso não significa que ele foi péssimo.
E com isso, você explora. Percebe como, quando a gente explora os pontos intermediários, o pensamento perde um pouco da força de tudo ou nada? E reavalia o quanto ele acredita no pensamento após a aplicação da técnica. Isso permite que o paciente identifique nuances na situação, abrindo espaço para interpretações mais realistas. Para consolidar a nova percepção, finalize ajudando o paciente a resumir o aprendizado. Então, se antes você via como 90% de fracasso, hoje percebe que há elementos que indicam progresso, aprendizado e esforço. Você pode propor então a ele a reformulação cognitiva e ele pode dizer: não foi como eu queria, mas consegui realizar parte importante e posso ajustar o restante. A técnica do contínuo é uma excelente ferramenta de reestruturação cognitiva. Cada vez que o paciente se permite enxergar graduações, ele treina o cérebro para pensar de forma mais flexível, realista e compassiva. Por isso, na TCC, o objetivo não é eliminar o pensamento disfuncional, mas ensinar o paciente a enxergar o espectro entre os extremos com consciência e flexibilidade. É nesse espaço entre 8 e 80 que a mudança acontece, já que existe 72 possibilidades. E alguns pontos de atenção na aplicação da técnica. Valide antes da exploração. Sempre comece validando emocionalmente, reconhecendo o sentido que aquele pensamento faz diante da vivência do paciente. E só depois introduza o contínuo como uma exploração conjunta, nunca como uma correção cognitiva. Pacientes com perfis mais racionais, controladores ou evitativos podem usar o contínuo apenas de forma intelectual. Nesses casos, conecte a análise ao impacto afetivo. Você pode dizer: como você se sente quando pensa nos 20% e quando imagina os 50%? Essa ponte entre a cognição e a emoção é o que transforma o exercício em mudança real. Também alguns pacientes interpretam a escala como avaliação, dizendo: estou em 30%, que horrível! Reforce que não há nota certa. O foco é o processo de reflexão, não o resultado. Pacientes com crenças nucleares muito rígidas podem ter dificuldades em simbolizar gradações. Então, antes de aplicar a técnica, avalie o momento terapêutico e, se necessário, use exemplos neutros e concretos, como a temperatura, volume, cores, para treinar o raciocínio de gradação. E nunca aplique a técnica no auge da emoção. Primeiro a regulação emocional, depois a retomada para a técnica. Também evite forçar o ritmo. Não acelere o uso da técnica, buscando chegar rapidamente à flexibilização cognitiva. O objetivo é exercitar o olhar flexível, não mudar o pensamento de imediato. Às vezes o maior ganho é apenas o paciente perceber que tende a pensar em extremos. E isso já é metacognição em construção. E por último, muitos pacientes compreendem bem a técnica em sessão, mas não a aplicam no cotidiano. Como sabemos, sem prática fora da sessão, não há consolidação neural da nova perspectiva. Por isso, proponha tarefas simples, como por exemplo, durante a semana, perceba situações em que você pensou 8 ou 80. Depois anote o que estaria entre esses dois extremos. Revisem juntos na sessão seguinte, reforçando o aprendizado e a consciência metacognitiva. Em resumo, a técnica do contínuo é poderosa quando aplicada, com timing emocional adequado, validação prévia, tom exploratório e integração emocional e continuidade prática. Mais do que mudar o pensamento, ela ensina o paciente a considerar novas perspectivas. E é nesse processo que nasce a verdadeira flexibilização cognitiva. Se esse conteúdo fez sentido e contribuiu com a sua prática clínica, me conte nos comentários para que eu continue trazendo temáticas como essa para a nossa comunidade. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntas. Até mais!